Bora falar de um banquinho da Bolsa Brasileira totalmente fora do radar, que pouca gente comenta, mas que hoje poderia ser uma boa oportunidade. Vamos falar do banco BMG, que tem entregue dividendos acima de 10% e de forma consistente. E no final quero fazer um comparativo se hoje valeria a pena comprar o banco BMG ou os outros bancos menores da bolsa estão mais bem posicionados. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Já dá um like agora na confiança, porque me ajuda muito. Bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, queria agradecer aos inscritos no canal, em especial ao Givaldo, que mandou essa sugestão para fazer essa análise do banco BMG. Então, desde já agradeço e peço para que, se você queira alguma empresa seja analisada aqui por mim, comenta aqui no canal, porque acaba me ajudando, me dá ideia de vídeos, me dá ideia de algumas ações que estão fora do meu radar e ajuda muito o canal. E foi até interessante essa solicitação de análise do Givaldo, porque o banco BMG acabou de colocar no seu site de RI uma nova apresentação muito interessante. E percebam, um dos indicadores que os analistas mais olham em se tratando de bancos é o ROI. Então, de 2019 até meados de 2022 e 2023, o ROI do BMG abaixou de 12,5% para 5,2%. Porém, o próprio banco BMG destaca que houve um ponto de inflexão em 2022, em que eles alteraram muitas estruturas internas e aparentemente isso tem surtido efeito, visto que o ROI saiu de 5,2% para atualmente em torno de 13,6%. E só para se ter ideia, o banco BMG, por coincidência, fez o seu IPO no dia do meu aniversário, 28 de outubro de 2019, e na época o custo do dinheiro estava muito baixo, então o mercado estava encarecendo muito as empresas. Percebam que em 2019 o mercado pagou cerca de 1,44 de preço sobre valor patrimonial, e na época o banco BMG tinha um ROI na casa de 12%. E o mercado detém um número mágico, que bancos que entregam um ROI de 15% detêm um preço sobre valor patrimonial de 1. Então, hoje, o banco BMG consegue entregar 13% de ROI e está cotado por um preço sobre valor patrimonial de 0,61. Então, olhando por esse quesito, o banco BMG ainda poderia subir uns 15 a 20% na cotação. E, por coincidência, desde que o banco BMG comprou a SAF do meu clube de coração, Clube Atlético Mineiro, o banco vem se reestruturando de uma forma positiva, porém o galo vem ficando para trás nos últimos anos. Então temos que fazer uma força, vamos aumentar os acionistas, encher o saco do CEO do banco BMG para melhorar o galo também, gente. E para quem não conhece, o banco BMG tem quase 100 anos da sua fundação, então já passou por diversas moedas, diversas crises e mesmo assim ainda encontra-se rentável. Em 98 começou a atuar em empréstimo e consignados. Em 2016 comprou as franquias Help, que tem ajudado a distribuir os produtos do banco. Em 2016 foi criada a BMG Corretora. Em 2018 o BMG virou um banco digital. Em 2019 fez o seu IPO e em 2023 criou a BMG Seguradora. E eu quero mostrar um detalhe muito interessante que vem acontecendo com esse braço do banco BMG, que tem melhorado seus lucros. E um ponto que vem se destacando no banco BMG é que ele tem focado no público com mais de 50 anos de idade, das classes C e D, e quem também está fazendo isso é o Banco Mercantil. E desde que o Banco Mercantil começou a atuar nesse mercado, o ROI subiu para impressionantes mais de 40%. Outro detalhe interessante é que o BMG tem conseguido fazer altas vendas casadas, que seria aquele momento em que você vai no banco apenas para fazer um cartão de crédito e sai com um consórcio ou um consignado, então você acaba fazendo aquela venda casada. Em 2023 saiu de 1,8 produto para em 2025 cerca de 2,2 produtos. E o banco BMG atua tanto no varejo, ou seja, aquele atendimento para pessoa física, com crédito consignado, pessoal, cartão de crédito, investimentos e conta corrente. E hoje tem uma carteira de crédito de cerca de 19,3 bilhões. Também atua no setor de atacado, atendendo empresas, com uma carteira de crédito de mais de 2 bilhões e também num braço de seguros, que é um braço extremamente rentável, com cerca de 9,6 milhões de apólices de seguro.
E um ponto positivo é que o banco hoje atua com 72% dos seus produtos de crédito em consignado, e consignado detém aquele desconto diretamente em folha. Então, o percentual de inadimplência acaba se tornando muito baixo. 7% da carteira é de crédito pessoal, 10% em atacado, 3% em outros e 8% é o empréstimo consignado nos Estados Unidos. Porém, o banco destaca que esse setor vai ser descontinuado porque ele não é o core da companhia, não vinha trazendo lucros, então o banco prefere atingir outros pontos onde eles têm mais know-how, mais conhecimento, consequentemente conseguem rentabilizar melhor. E esse detalhe me chamou muita atenção, que mostra a qualidade da carteira de crédito do Banco BMG. Então, a inadimplência acima de 90 dias, olhando desde meados de 2023, saiu de 5,3% para atualmente na casa dos 3,9%. E alguns detalhes que fazem essa qualidade ficar mais impressionante é que no início de 2025, com a resolução 4966, houve um endurecimento na forma como os bancos contabilizavam a inadimplência. Então, os bancos teriam que contabilizar a inadimplência antes mesmo do calote, e mesmo assim a inadimplência do Banco BMG não subiu. E outro detalhe importante é que a maior parte dos bancos vem aumentando a inadimplência, principalmente com uma taxa Selic alta, o agronegócio sofrendo. Enquanto isso, olhando os últimos 12 meses, o Banco BMG saiu de 4,7% de inadimplência, atingindo cerca de 3,9%. E eu quero dar um destaque para o braço de seguros, com a BMG Corretora de Seguros e a BMG Seguradoras, que a quantidade de apólice de seguros subiu mais de 109% em apenas 2 anos, saindo de 4,6 milhões para 9,6 milhões. Porém, percebam que quando a gente olha ano contra ano, a quantidade ficou praticamente estagnada, então esse seria um ponto negativo. Porém, normalmente o braço de seguros é muito rentável e tem uma margem líquida que poderia chegar a quase 60%. Então percebam que no terceiro TRI de 2025, o lucro líquido da BMG Seguradora e da BMG Corretora foi de 45 milhões. E por ser um braço muito rentável, o banco BMG, que antes detinha apenas 60% da BMG Seguradora, resolveu fazer a aquisição dos 40% remanescentes em agosto de 2025 e passou a deter 100% do capital social da BMG Seguradora. Então esse é um ponto positivo, que agora todo o lucro da seguradora vai diretamente ao banco BMG. E um detalhe importante é que no terceiro TRI de 2025, o lucro líquido do Banco BMG total foi de 148 milhões e o lucro líquido apenas da seguradora foi de cerca de 45 milhões. Ou seja, hoje 30% do lucro total do banco vem do seu braço de seguros. Então essa aquisição foi muito importante, já vem melhorando os lucros do banco quando a gente compara com o primeiro TRI de 2025 e ainda pode ser ainda melhor se conseguir angariar uma fatia maior de mercado. E nesses últimos slides, o Banco BMG ainda acredita que as suas ações estão subvalorizadas, porque percebam que o Banco BMG nos 9 meses de 2025 tem um ROI de 13,6%, enquanto a média dos bancos listados é de 15,3%. Porém, olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, hoje o BMG está cotado a 0,6, enquanto os bancos médios detêm cerca de 1,5 vezes, e o dividend yield do banco BMG gira em torno de 10%, enquanto a média dos bancos estão em 4,9%. E esse detalhe realmente é impressionante, porque o Banco BMG pagou cerca de 40 centavos olhando os últimos 12 meses e hoje encontra-se na cotação de cerca de 4,70. Isso porque o banco disparou na cotação olhando os últimos meses, porque o BMG até o meio do ano estava cotado a cerca de 3,50. Então, olhando a cotação do meio do ano, chegou a pagar até mais do que 10% se você tivesse comprado nessa cotação.
Outro detalhe interessante é a frequência, visto que o Banco BMG paga de forma trimestral e normalmente paga bem rápido após a Datacom. Então esse é um ponto que eu sempre olho quando estou comprando uma ação, porque se você puder ajustar a atratividade dos dividendos e um pagamento rápido, você consegue girar ainda mais fácil a bola de neve dos dividendos. Outro detalhe que me chamou a atenção é o gráfico de lucro versus cotação, porque percebam que em 2019 o banco era cotado por cerca de R$ 10 e lucrava cerca de 400 milhões, enquanto em 2022 houve a quebra da expectativa e a cotação do banco caiu para menos de R$ 3 e os lucros também diminuíram. E após isso, o banco tem melhorado a sua rentabilidade, melhorou seus lucros, porém a cotação ainda não acompanhou os lucros. Então poderia estar se formando um gap que poderia eventualmente alcançar os lucros e a cotação disparar. E para finalizar, quero fazer um comparativo entre os bancos menores da bolsa, comparando o Banco ABC, Banco Mercantil, Banco da Amazônia, o BMG e o Banco Paine. Então hoje, olhando pelo setor de PL, o Basa seria o menor nesse quesito, porém o Banco BMG há uma expectativa de que o PL para 2025 fique na casa de 5, porém o Basa, olhando por esse quesito, realmente ainda seria o mais barato. O preço sobre valor patrimonial do Basa também hoje encontra-se o mais barato, porém praticamente igual ao Banco BMG, então nesse quesito seria praticamente um empate, enquanto o Banco Mercantil encontra-se em 3,2, principalmente porque o Banco Mercantil hoje encontra-se com um ROI na faixa de 40%, o dividend yield do Basa hoje seria o maior, porém para os próximos anos, na projeção, o Banco BMG entregaria o maior dividend yield na casa dos 10%, a margem líquida e liquidez corrente para bancos não seria tão interessante assim de olhar, então a gente já pula diretamente para o ROI, e hoje o Banco Mercantil seria o melhor nesse quesito, e é o melhor disparado, visto que aqui não está a projeção real. O ROI do Banco Mercantil, olhando o terceiro TRI de 2025, ficou mais do que 40%, seguido pelo Banco Paine, que hoje encontra-se na faixa de 20% a 22%, Banco ABC com cerca de 15%, Banco BMG com 13 ponto alguma coisa e o Basa hoje com ROI de 14%. E outro ponto, olhando o crescimento das receitas dos últimos 5 anos, o Basa seria o melhor nesse indicador e no crescimento dos lucros, o Banco Mercantil seria o melhor. Então, pelos indicadores visando para 2026, o dividend yield do Banco BMG hoje seria o melhor. O preço sobre valor patrimonial fica praticamente empatado com o Basa, então para mim ficaria bem próximo da equivalência. Então esses dois indicadores eu daria o primeiro lugar para o Banco BMG. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber nos comentários qual banquinho da bolsa você tem na sua carteira. Hoje, o único banquinho que eu tenho é o Banco ABC, mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. E hoje você pretende aumentar a exposição nesses bancos ou diminuir, visando algum outro setor? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.